vocês. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, dando continuidade ao nosso capítulo 1 dos números inteiros. E hoje nós vamos trabalhar a adição com números inteiros, né? Mas o que significa adicionar? Adicionar significa juntar, somar, reunir e acrescentar. Então, esse conceito de juntar é o que nós vamos usar, né, na nossa aula de hoje. Mas vamos fazer a seguinte comparação. Sempre quando vier, né, aparecer o sinal de mais na frente de um número, né, vai ser tudo que eu tenho. E quando aparecer um sinal de menos, né, vai ser tudo que eu devo, né? Então, fazendo essa comparação, vai ficar mais fácil de você entender e resolver a conta, certo? Então, vamos lá. Na adição com números inteiros, nós temos duas regrinhas de sinais. A primeira, parcelas com sinais iguais. Quando eu tenho parcelas de sinais iguais, nós somamos as parcelas e mantemos o sinal. Como, por exemplo, aqui, eu tenho mais 4, mais 10. Os sinais, eles são iguais, dois sinais positivos. Então, eu mantenho o sinal de mais e adiciono as duas parcelas. 4 mais 10, eu vou ter 14. Mas se eu levar para aquele lado da comparação, né? Mais 4, eu tenho mais 4 e ganhei mais 10. Então, eu vou ter mais 14. Segunda situação. Tenho mais 4 e ganhei mais 1. Então, eu vou ficar com mais 5. Terceira situação. Eu tenho menos 9. Eu tenho uma dívida de menos 9. Né? Eu devo menos 9. E outra dívida de menos 3. Né? Então, se eu tenho menos 9 e outra dívida de menos 3, eu ainda vou continuar devendo. Então, eu vou ficar devendo quanto? Menos 12. Levando lá para a regrinha, sinais iguais, ó, dois sinais negativos, eu mantenho um sinal e adiciono as parcelas. Então, ficarei com menos 12. Na segunda, né? Agora a gente vai ver a segunda regra, né? Parcelas com sinais diferentes. Quando eu tenho parcelas com sinais diferentes na adição de números inteiros, né, a gente subtrai as parcelas, né, e coloca o sinal do maior valor absoluto. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, menos 8 mais 10. Quem é o maior valor absoluto aqui? É o mais 10. Se o sinal que vem com ele é o mais, então eu vou colocar o mais aqui. E agora é só subtrair as parcelas. 10 menos 8, 2. Levando para aquela comparaçãozinha, eu devo R$8 e ganhei mais R$10. Eu pago a minha dívida e ainda fico com mais R$2. Outro exemplo. Menos 8 mais 4. Eu devo menos 8, ganhei mais 4. Eu pago a minha dívida, mas eu ainda fico devendo menos 4. Eu tenho mais 9 e tenho uma dívida de menos 19, né? Então, eu vou repetir, né, o sinal do maior valor absoluto, que é o 19, que é o sinalzinho de menos que está com ele, e vou subtrair 19 menos 9, vou ficar com menos 10. Eu tinha R$9, mas eu tenho uma dívida de R$19, eu pago a minha dívida com os 9, mas ainda fico devendo menos 10. Outra situação, mais 50, menos 50. Observem aí que nós temos dois números opostos. Quando nós temos, né, na adição de números inteiros, a soma desses dois números opostos, a soma sempre será quanto? Será 0. Então, mais 50. Eu tenho mais 50, mas eu tenho uma dívida de menos 50, eu fico com 0. Vou colocar agora outro exemplo, né, de adição com mais de duas parcelas. Eu tenho aqui 80. Esse 80, por mais que ele não venha com o sinal de mais, né, junto com ele ainda permanece positivo. Então, eu tenho 80
mais uma dívida de 20, né? Menos 20. Então, eu vou aqui juntar, né? Eu tenho 80, mais uma dívida de 20, mais outra dívida de 30, mais algo que eu ganhei, mais 20. Agora, eu quero que vocês observem, né? Antes da gente começar, né, a adicionar os positivos com os negativos, né? Fazer essa resolução, observem que nós temos aqui dois números opostos. Nós temos o menos 20 e o mais 20. Quando eu tenho dois números opostos, né, a soma desses números sempre vai ser igual a zero. Igual essa situação aqui do mais 50 menos 50, que foi igual a zero. Para isso, basta só eu cancelar o menos 20 e o mais 20. Então, eu fiquei 80 menos 30, eu fico com 50. Então, gente, aqui é a adição de números inteiros. Né? Vocês têm que prestar bastante atenção nas regrinhas, né? Nas regrinhas com sinais iguais. Né? Somamos as parcelas e mantemos o mesmo sinal. Quando nós tivermos, né, parcelas com sinais diferentes, nós subtraímos as parcelas e colocamos o sinal do maior valor absoluto. E sempre ficar atento, né, nessas resoluções dessas adições. Então, agora nós vamos conhecer as propriedades da adição. Nós podemos simplificar os cálculos, né, com a adição de números inteiros, utilizando as suas propriedades. Nós temos aqui a propriedade comutativa. Nessa propriedade, em uma adição com números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Eu tenho aqui, ó, menos 6 mais 5. Sinais diferentes, repete o sinal do maior valor absoluto, que no caso aqui é o 6, eu repeti o menos, e vou subtrair 6 menos 5, menos 1. Mas se eu alterar, né, as parcelas, né, no caso aqui eu colocar o mais 5 primeiro, mais 5, mais menos 6, né? Sinais diferentes, repete o sinal do maior valor absoluto e subtrai 6 menos 5 menos 1. Observe que eu troquei a posição das parcelas, mas não alterou a soma. Vamos aqui para outro exemplo. Eu tenho menos 19 mais menos 8. Sinais iguais, repete o sinal e soma as parcelas. 19 mais 8, 27. Então, ficou menos 27. Mas se eu trocar, alterar, né, as parcelas, menos 8 mais menos 19, sinais iguais, repete o sinal e soma. 8 mais 19, vamos dar aqui menos 27. Então, a propriedade comutativa, né, mesmo a gente alterando alterando a ordem das parcelas, não altera a soma. Segunda propriedade é a propriedade associativa. Em uma adição com mais de duas parcelas, podemos associar essas parcelas em diferentes maneiras sem alterar a soma. Então, vamos aqui para o exemplo, a gente associando. Eu tenho aqui menos 3, mais 5, mais 4. Então, vamos lá. Eu vou aqui, começando com essa primeira parcela aqui, essas duas primeiras parcelas, né? Vamos adicionar elas, né? Tirar ela do colchete, ou da chave, desculpa. Então, nós teremos menos 3 mais 5, sinal diferente. Eu vou repetir o sinal do maior valor absoluto e vou subtrair 5 menos 3, 2. E vou repetir, né, ó, a segunda parcela, mais 4. Agora, mais 2, mais 4, sinais iguais, repete o sinal e soma. 2 mais 4, deu mais 6. Mas também eu posso estar começando entre quem? Entre, aqui eu posso repetir aqui, essa primeira parcela, menos 3. E posso estar pegando essas outras duas parcelas aqui, ó, mais 5, mais 4. Eu vou associar essas parcelas. Mais 5, mais 4, eu vou repetir o sinal e vou somar. 5 mais 4 vai dar quanto? 9. Ah, agora eu fiquei com
menos 3 com mais 9. Quando eu tenho sinais diferentes, repete o sinal do maior valor absoluto, que no caso aqui é o 9, então eu vou repetir o mais, e vou subtrair 9 menos 3, 6. Então, na associativa, eu associando, né, as parcelas de maneiras diferentes, também não vai alterar a sua soma. Próxima propriedade. Nós temos aqui a propriedade elemento neutro. Em uma adição com duas parcelas, em que uma delas é zero, o resultado é igual à primeira parcela, né? E que o zero, ele é um elemento neutro da adição. Temos aqui o exemplo. Se eu tenho mais 6 mais 0, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais 6. Ou 0 mais 6, o resultado também será mais 6. Então, sempre em que uma adição de duas parcelas, em que o zero é uma delas, né, o resultado sempre será igual a outra parcela. No caso aqui, mais 6, né, nas duas. Se eu colocasse, por exemplo, menos 5 mais 0, né? Quanto é menos 5 mais 0? Vai ser igual a menos 5. E se eu colocasse aqui 0 mais menos 5, também seria igual a menos 5. Então, essa propriedade é chamada de elemento neutro. E o zero, ele é o elemento neutro da adição. A última propriedade é o elemento oposto, que a gente até viu em alguns exemplos anteriormente, né? Em uma adição em que duas parcelas são números opostos, a soma é zero. Então, se eu tenho aqui, ó, menos 7 mais 7, né? O oposto de menos 7 é mais 7 e vice-versa, então o resultado sempre será igual a zero. Se eu colocar mais 5 mais menos 5, também será igual a zero. Então, essa propriedade é chamada de elemento oposto. Quando duas parcelas são números opostos, a soma é zero. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vou passar uma atividadezinha e até a nossa próxima aula.